todo mundo está meio confuso, o que pode acontecer, né? É, eu estudei uma pós de Relações Internacionais, né? E isso aqui não é um trabalho científico, mas é feito com base em cenários prováveis. Essa questão de fazer cenários não é questão de prever o futuro, mas se preparar para possíveis desdobramentos, né, que podem ocorrer. Bom, eu fiz de um cenário do menos grave até o mais grave, né? Bom, o cenário um seria a implosão interna, né? Chama a tática da espada desembainhada de Sun Tzu, da arte da guerra. É a vitória sem necessidade de guerra, captura do exército inimigo. Bom, nesse caso, o próprio Maduro cairia, né? Pelas próprias forças perderem o apoio das forças armadas. Essa tática, no livro da Arte da Guerra do Sun Tzu, fala sobre não capturar o exército inimigo sem ter que derramar nenhum sangue, né? Então, nesse cenário, possível cenário, os aliados, né, a Colômbia e o Grupo de Lima, conseguem cooptar sem necessidade de conflito, apenas com pressões diplomáticas, sanções econômicas e táticas de inteligência, cooptar altos integrantes militares da cúpula militar de apoio ao regime Maduro. Bom, então, seguindo essa lógica, né, essa estratégia pode estar em curso devido às ações do Trump e do vice-presidente Mike Pence, oferecendo anistia aos militares que apoiarem o plano de Guaidó, presidente interino e oficial do país. Bom, nesse cenário 1, Maduro poderia ser capturado, né, preso, julgado, traído pelas suas forças, morto igual Muammar Gaddafi na Líbia. Ou também ele poderia, por exemplo, ser resgatado pela Rússia, pela China, num avião, e ir para a Rússia e China, pedir um asilo nos países aliados, ou ser preso pela própria cúpula militar. Bom, o cenário 2 é cenário de intervenção militar cirúrgica, né? É a tática de captura de Osama Bin Laden. Por exemplo, um pequeno esquadrão SEALs da elite das Forças Armadas mata ou captura Maduro. Essa imagem é do filme O Homem Mais Procurado do Mundo, né? Neste cenário, mesmo sem declarar guerra, os Estados Unidos lançam uma operação de captura ou morte de Maduro com pequenos esquadrões de elite, semelhante ao que matou o terrorista Osama Bin Laden, retratados no filme Guerra ao Terror e no Homem Mais Procurado do Mundo. Bom, esse cenário aqui, o 2, é um pouco assim, pode ter distúrbios, né? Estados Unidos pode mandar uma equipe secreta através da Colômbia, com helicópteros, onde o Maduro esteja. Se bem que é um pouco mais difícil disso acontecer, porque, por exemplo, na questão do Osama Bin Laden, ele estava num país, né? Eles invadiram o espaço aéreo sem pedir autorização, porque com medo acho que se eu não me engano foi no Paquistão. Eles mataram Osama Bin Laden e saíram, quase causaram um incidente diplomático. Aqui não sei se seria possível isso, mas é provável, né? Os Estados Unidos podem achar onde o Maduro está e mandar capturar ou matar ele. Bom, esse seria, após a morte do Maduro, né? Um possível líder chavista madurista podia se declarar ser sucessor e a crise venezuelana se estender, ou o Guaidó preparar novas eleições. Esses são os dois primeiros cenários, assim, um pouco mais brando, né? No cenário 3, aí a intervenção militar dos Estados Unidos já. Nesse cenário, os Estados Unidos decidem intervir militarmente na Venezuela com respaldo do Grupo de Lima e parcial da ONU, alegando que o caos humanitário de Maduro se configura crime contra a humanidade. No Conselho de Segurança da ONU, Reino Unido, França e Estados Unidos apoiam o uso da força, enquanto Rússia e China votam contra a intervenção militar. Bom, nessa questão, Estados Unidos, Reino Unido e França, que são da OTAN, né, aliados, é mais provável de votarem a favor do uso da força. Talvez a França não, ou, às vezes ele apoia os Estados Unidos, às vezes não. E a Rússia e China contra, mas os Estados Unidos já agiram várias vezes não respeitando o Conselho de Segurança da ONU, então isso aqui não seria muito impossível de acontecer. E aí nesse caso, segundo os especialistas, né, falaram na BBC, em uma semana os Estados Unidos derrotariam o Maduro, ele seria capturado, e poderiam ter vários cenários, né, Maduro ser preso, morto, levado
algumas autoridades dos Estados Unidos já falaram para levar na prisão de Guantánamo, ou ficar na gestão dos Estados Unidos, né, ser pego pelos Estados Unidos e julgado pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional da ONU, por crimes contra a humanidade, por ele ter matado o povo venezuelano, né, talvez pode ser um cenário possível. O cenário 4 é um pouco mais grave, né, é um cenário que eu chamo de sírio. O Zéu intervém militarmente, mas Rússia e China enviam esforços à Venezuela e Maduro resiste por mais tempo. Então, nesse cenário sírio, a China e a Rússia decidem apoiar o Maduro, né? E aí a provável guerra seria entre a fronteira da Colômbia e Venezuela, com os Estados Unidos apoiando do lado da Colômbia e a Venezuela sendo apoiada por Rússia e China. Geralmente apoio aéreo e marítimo, né? E o Brasil, nesse caso, pode se manter neutro, até né, pelo que os militares brasileiros estão mostrando. Só que nesse cenário, vamos dizer assim, sírio, né? China e Rússia mandam mantimentos, equipamentos e soldados para Maduro, enquanto o Zéu manda reforço e soldados para o apoio de João Guaidó, que é o presidente interino. Bom, nesse cenário o Brasil terá que preparar uma grande leva de refugiados, né? Igual na Síria, os países vizinhos tiveram que né, se adaptar à grande leva de refugiados. No caso, se a Venezuela entrar em guerra, o Brasil tem que se preparar para receber um grau maior ainda de refugiados. E o Brasil pode escolher neutralidade, mas qualquer incidente pode piorar a situação. Bom, o cenário 5 é o mais grave de todos. É os Estados Unidos, União Europeia, Colômbia e Brasil, né? OTAN, Colômbia, Brasil e Estados Unidos apoiam Guaidó e Rússia e China apoiam Maduro. Um cenário de guerra civil interna e guerra externa na Venezuela. Bom, nesse cenário 5 é no caso de causar uma terceira guerra mundial, né? O conflito na Síria e na Venezuela piorando, podendo estourar também no Paquistão, Coreia do Norte, há várias áreas de conflito, né? Aí, nesse caso, o conflito se expande, terceira guerra mundial, né? Esse caso seria um absurdo acontecer, mas tem uma pequena chance, né? O Conselho de Segurança travado, e o saldo poderia ser bilhões de civis mortos e militares e perdas trilionárias. Bom, é isso. Fiz esse artigo no blog Chester News. O objetivo não é desesperar ninguém, mas a gente tem que se preparar. Esses cenários são bons para o governo, para as Forças Armadas, para a população. Saber que a coisa pode ser rápida. Não é? No caso do cenário 1, não vai nem ter guerra. O próprio Maduro cai através de, né, todo mundo, eu acho que todo mundo normal torceria para o cenário 1. Ele cair sem precisar ter guerra, novas eleições seria o melhor, menos guerra, menos problemas. No cenário 2 é um pouco mais agressivo, mas né, só o Maduro sofreria, ele seria morto ou capturado, com menos baixas possíveis. No cenário 3 já tem intervenção militar americana, com risco maior de guerra. O 4, uma guerra intensificada, né? Cenário sírio seria um dos piores para o país, né? Para a região toda. E o 5, cenário de caos total. Bom, a gente tem que torcer para a crise venezuelana ter o menos impacto possível. Eu acho que a posição brasileira de não apoiar a guerra é a melhor, que tem a ver com a nossa história. A nossa população tem historicamente trauma de guerra, né? Que a guerra do Paraguai quase dizimou o Paraguai, 2/3 dos homens morreram, dos paraguaios. O Brasil parece que historicamente pegou assim, ojeriza a guerra, com razão. Nós somos um país de refugiados, né, historicamente. Os italianos que fugiram da guerra da unificação da Itália, né, os portugueses, judeus que fugiram da Inquisição, que foram os primeiros habitantes, os japoneses que fugiram da Segunda Guerra Mundial, os libaneses, né, descendentes de árabes que fugiram também do problema na Líbia. Então, assim, o Brasil é historicamente uma nação de refugiados e que repudia a guerra. Então, eu acho que os Estados Unidos sempre protegeu a América Latina, né? Apesar de alguns acham que eles exploram economicamente, mas
Estados Unidos sempre teve uma questão de, tem um tratado militar também de que os Estados Unidos têm que proteger a América Latina, só que a questão da Venezuela é grave, né? Que essa tentativa de implementação do socialismo no século XXI, a Venezuela está um caos humanitário tremendo. Então, acredito que essa questão da Venezuela pode ter desde cenários mais brandos até os mais graves e caóticos. E vamos torcer para que tudo é, decorra bem. Bem-vindos ao canal, quem quiser se inscreva. Eu falo assuntos estratégicos sobre economia, política, relações internacionais, filosofia, direito e religiões que são estratégicos para o Brasil. É isso, um abraço a todos.